novo acelerador de mais momentos. Esse acelerador vai ser muito bom para fazer teste de grande precisão naquele. Como construir mais momentos, a massa do burro, né? Você lembra da massa do elétron, você pode ter investigação mais a fundo daquele. Então, até assim, até a física para a física atômica, você consegue perceber mais coisas, até porque também o burro tem uma característica boa, ele interage muito menos com a matéria do que o elétron. Quer dizer, os burros passam mais, o elétron interage com quase tudo. Então você perde um pouco de informação quando tem interação. Quando o burro ele passa mais direto pela matéria, então ele pega poucos processos, aí você pode analisar os processos com mais clareza. Parece que o pessoal está justamente já está discutindo para construir essa máquina de burro. Essa é uma máquina também meio cara, sabe? Mas parece que para justamente poder fazer testes mais alta precisão na Europa. A máquina de burro vai ser normal. Parece que os Estados Unidos estavam querendo também. A nossa situação está cada vez mais complicada, né? A questão da ciência lá está cada vez mais complicada. Eles estavam até tentando fazer, parece que a ideia começou de fazer essa máquina de burro, nada não é verdade. Mas aí, como eles estão cada vez mais tirando os financiamentos, o pessoal acho que já não tem nem mais esperança de construir nada. Aí parece que está tendo uma discussão. Ia ter um workshop agora, esse mês de setembro. Não sei se mais para o final, lá para dia 18, por aí. Eu vou até perguntar ao Arthur. Parece que ia ter um workshop lá para poder discutir essa questão dessa nova máquina de burro, questão de custo. E aí, tentar criar um projeto para poder apresentar aos governos, né, para poder construir. Eu acho que aí vai sair coisa mais interessante. Vamos começar então aí. Então, a nossa ideia hoje é trabalhar. Então, a gente está fazendo o seguinte: nós já, nos casos anteriores, a gente deu bastante ênfase à parte de a estrutura de divergência ultravioleta, que nós vamos começar a querer agora, e aí fizemos toda a discussão para não renormalizabilidade. Aí agora vamos começar a apontar para processos especiais. Então, para a gente poder compreender mais a fundo, então nosso primeiro projeto, quer dizer, daqui para frente no curso, o que a gente vai querer fazer vai ser a renormalização, vamos querer fazer em detalhes, né? A renormalização, regularização nós falamos na aula passada, introduzimos a questão da regularização convencional, então a renormalização daquele. Então esse vai ser o nosso. Daqui para frente nós vamos estar interessados nisso. Então, para a renormalização da QED, nós vamos ter que estudar 3 processos fundamentais para poder contar. Nós já tínhamos feito a renormalização da QED, nós já tínhamos identificado pela contagem de potência, né? Então nós tínhamos visto que a contagem de potência dos gráficos primitivamente divergentes indicava para nós, né, que nós tínhamos uma estrutura de divergência que obedecia a essa indicação. E aí nós tínhamos identificado as 3 estruturas que são primitivamente divergentes nessa teoria, na QED espinorial. Né? Na QED espinorial. Na QED espinorial nós tínhamos a polarização par, qualquer gráfico, né? Com 2 linhas externas de fótons, o que a gente chama de alta energia fóton, do elétron, alta energia do campo fermiônico, e o vértice. Então, são os 3 processos fundamentais da QED espinorial. Eu vou sempre fazer o seguinte: o meu acordo com vocês, assim, em termos de vocês trabalharem, né, que vocês repassarem as aulas aí quando vocês forem estudar, seria: eu vou entrar em mais detalhes aqui na aula, na QED espinorial, e vou deixar o que a gente fizer aqui com a QED espinorial seria sempre propício que vocês fizessem um paralelo para a QED escalar. A QED escalar tem uma estrutura mais, vocês lembram quando a gente fez a contagem na QED escalar? A QED escalar, ela, por argumentação de renormalizabilidade, ela pedia uma divergência primitiva a mais, né? No caso da QED escalar,
aparecia uma divergência extra, né? Quer dizer, aparecia a regra de contagem de potência, né? Ela ficava 4 menos o número de linhas externas dos fótons, menos o número de linhas externas dos escalares. E aí a gente tinha uma estrutura mais de divergência, que era essa estrutura nova aqui. Quatro escalares, né, nas linhas externas. Então aparecia uma nova função de 4 pontos, e aí a gente lembra que naquele escalar a gente foi obrigado a introduzir esse acoplamento aqui na ação. Então a gente introduzia, colocava esse acoplamento aqui. Então aparecia uma constante de acoplamento nova, que era uma constante de acoplamento que não é de Gauge, né? A QED escalar. Então, a QED espinorial não, ela é completamente uma teoria de Gauge. O único vértice que tem, que é o vértice de interação do fóton com o campo do elétron, ele é um vértice de Gauge, ele é IE, né? Psi barrado, gama mi, psi, então eu só tenho vértice com interação de campo de Gauge. Na QED escalar, então vai aparecer uma novidade. Eu tenho uma interação que não é de Gauge. Esse parâmetro lambda fica solto. É uma outra constante de acoplamento de alta interação da matéria. Também comentei com vocês, né, a título de reforçar a ideia das simetrias, a importância das simetrias, né, no estudo das divergências ultravioletas. Nós comentamos que numa teoria supersimétrica, se eu tivesse, por exemplo, então, a QED supersimétrica, na QED supersimétrica, a gente mistura a QED espinorial com a QED escalar. Eu tinha mostrado isso para vocês. E, ao mesmo tempo, essa constante de acoplamento aqui, ela não fica desligada das interações de Gauge. Apesar desse acoplamento aqui não ser um acoplamento de Gauge, na QED escalar, esse lambda, ele nada mais é, na supersimetria, ele põe que esse lambda seja o E2, ou seja constante de acoplamento de Gauge. Então, apesar do vértice que está aqui não ser um vértice que envolva o fóton, né, todos os vértices das eletrodinâmicas elas têm sempre o fóton interagindo com a matéria. A QED escalar, ela entra com essa particularidade. Eu posso ter, aliás, tenho que ter um vértice novo que não é de Gauge para poder ter renormalizabilidade. Mas aí, se eu considerar, por exemplo, a QED num cenário supersimétrico, apesar desse acoplamento aqui não envolver o campo de Gauge, a constante de acoplamento é a constante de acoplamento de Gauge ao quadrado lambda, tem que ser o E2. Então a gente acaba tendo uma teoria com uma única constante de acoplamento, mas sem supersimetria, isso aqui não acontece, de fato eu tenho outro acoplamento independente. Então eu vou, a minha organização com vocês, assim, para efeito de estudo, seria que o que nós fizermos aqui na aula para a QED espinorial, eu vou mostrar como é que vocês podem já fazer a extensão para a QED espinorial, para vamos ver que a um loop vai aparecer um gráfico extra na QED escalar, e aí vocês tentem fazer como exercício, né, fazer por fora a QED escalar. A QED escalar tem alguns livros, por exemplo, do Greiner, eu acho que ele faz a QED escalar com mais detalhe, e o Sixon Zuber também. Em geral, os livros fazem a QED espinorial. Em geral, é a QED espinorial. Então, como exercício, vocês façam o QED escalar. Fala. A gente trabalha com uma QED fotônica. Certo. E você tem, digamos, gráficos aí com 3 fótons. Ah, certo. E 4 fótons. Você tem vértices de alto acoplamento dos fótons. Né? Porque os bósons de Gauge, né? A questão que eu acho que existe, não sei se você está colocando, no teu curso de eletromagnetismo, o campo a mim ele é meio estranho, né? Ele não é um campo natural. Ele aparece com aquele que você está falando, né? Isso. Agora, a questão é que se esse campo a mim que aparece com aquele ele preserva uma estrutura de máquina que ele só interage com carga elétrica. Certo. Aí aqui, em princípio, tem que ter uma carga elétrica para a interação que não é com a carga elétrica não mínima, isso. É uma interação secundária. Então, quer dizer, nesse campo da luz,
Quer dizer, a carga elétrica não precisa ser, ela entra no ônibus pilorial, mas o resto não precisa ser da carga elétrica. Ele tem uma... Quer dizer, a estrutura de gate não é necessariamente só a estrutura da carga elétrica. Bom, você vai falar sobre isso aqui dia 12, né? Eu vou falar por antes. Não, tenta fazer, você tem tempo. Eu vou organizar assim, dia 12, né, que é quarta-feira, como não vai ter esse curso de eletromagnetismo, eu até mandei o anúncio para vocês. Dia 12, quarta-feira, 4 horas o Dória pega, fala de física da luz, depois lá para as 6 horas o André, que está estudando a eletrodinâmica axiônica, ele está na iniciação científica, mas ele vai fazer um seminário simples apresentando para vocês a eletrodinâmica axiônica, como é que funciona, quais são as coisas interessantes que tem que sair. Ele vai fazer um semináriozinho só para apresentar vocês e para ele também poder falar. Mas no trabalho que a gente fez com o Salta, onde a gente mostra todas as coisas da luz sendo humanizadas. Vocês falam tudo sobre essas contínuas. Não, satisfaz a todos os requisitos, né? Então, vou mostrar isso no seminário, mostra esses aspectos mais ligados ao curso. Tenta mostrar que tudo que foi trazido daquele ordinário, né, elevado para essa física da luz, tudo está no demonstra. E a pergunta que eu deixo assim para as pessoas pensarem é assim, será que a luz é obrigada a sempre interagir via carga elétrica? Certo. E assim, a gente tem que colocar isso aqui no curso. Não, né? A gente sabe que não. A gente sabe, eu já falei com vocês, não sei se vocês pegaram as referências, já passei inclusive referências para estudar o aspecto, as propriedades magnéticas do fóton. O fóton tem magnetismo também, apesar dele não ter carga elétrica. Então, o eletromagnetismo hoje ele é visto, o setor magnético também é importante, porque o fóton, ele apesar de ser neutro eletromagneticamente, né, no eletromagnetismo usual, que a gente centra muito na carga elétrica, porque o fóton é neutro. Mas hoje, a gente sabendo que já existem os estudos mostrando propriedades paramagnéticas do fóton, então o fóton tem magnetismo, então o fóton tem estímulo, ele tem e aí isso aí muda um pouco a nossa visão também da interação eletromagnética. A interação, então, do fóton, a interação magnética do fóton com os momentos magnéticos, né, das partículas que tem carga elétrica é importante também. Eu dei aquelas referências para vocês no ano passado. Né, sobre isso, o fóton seria, se eu botar um campo magnético, você vai ter Mi interno B. Isso, o fóton, se você colocar um campo magnético externo muito forte, você pode detectar exatamente uma interação do momento magnético do fóton, que é baixo, que é pequeno, como o do neutrino. O momento magnético do neutrino é 10 a menos 10 magnetons de Bohr. Então, o momento magnético do neutrino é 10 ordens de grandeza inferior ao momento magnético do elétron. O momento magnético do fóton, o paramagnetismo do fóton é muito baixo, mas se você coloca um campo magnético astrofísico, pega um campo magnético de 10 a 12 Tesla perto de uma magnetar, aí essa interação pode ser acentuada, ela pode se tornar considerável. Ela é pequena para efeitos de laboratório, né? Campos magnéticos na faixa dos Tesla, até no LHC 10 Tesla, você não consegue dar, assim, dar uma protuberância para a interação magnética nem do neutrino nem do fóton, mas em geral, no princípio, tem. Agora, como você intui esse momento magnético do fóton, onde tem magnetismo, que você fala, você diz, bom, agora eu posso ter uma interação do fóton com o fóton, assim, nesses versos que teu, 3 fótons interagindo, certo, e sem ser carga elétrica ali, entendeu? Certo. Como é que você intui? Não, intui claramente, porque o fóton carrega o momento magnético. Então, o fóton, em princípio, né, se tem um momento magnético, né, ele tem algo desse tipo. E aí, se você coloca esse fóton aqui, o fóton carrega o momento magnético, se você coloca um campo magnético externo, isso aqui vai sair, vamos colocar direto, esse fóton tem um momento magnético, ele vai encontrar outro fóton, ele vai se acoplar com o momento magnético daquele fóton. Então, é como se você tivesse, vamos pensar assim, se você tivesse colocando o fóton... Ele um outro fóton. É uma maneira de dizer assim, e o Mi era um fóton... o fóton carrega um momento magnético intrínseco muito pequeno, e ele vai interagir com o campo magnético gerado pelos outros fótons. Bom, vamos só recapitular aqui, pois não? Só a última coisa. Para mim, por exemplo, eu estou pensando com vocês aqui, a questão muito que você coloca na aula, né? Como é que a gente sai do campo A e B e entra no campo AMI? Aqui você já entrou no campo AMI de cara, né? Isso. Então, a pergunta é assim, como é que teria no Maxwell um termo FMI AMI? Sei. Entendeu? Como tu conseguiria fazer
Eu acho que isso estaria muito ligado a um pouco a isso que você já está fazendo e uma extensão disso aí. Tem que ser uma extensão, direto assim. No eletromagnetismo usual não dá, mas a gente extensão do eletromagnetismo sim, sem dúvida. Então estamos aqui, essa interação aqui, com esse, que é o propagador do etóncio na QED escalar, só para ler, na QED espinorial, só para relembrar a vocês, né, a nossa regra de Feynman para o propagador do férmion. Então o férmion, ele é sempre o termo cinético e o termo de massa do Lagrangiano de Dirac, eles envolvem sempre um psi barrado alfa e psi beta. Então o propagador do fóton, ele sempre vai relacionar um índice espinorial alfa com um índice espinorial beta e tem um momento. A convenção que nós estamos adotando, que nós já ilustramos nas aulas mais lá no primeiro semestre sobre as regras de Feynman para o elétron, seria esse propagador aqui vai da seguinte maneira. Nós temos o I sobre K2 menos M2, é o que dá o polo massivo, e aqui nós temos o K slash mais M, e aí a regra de Feynman é beta alfa, tá? Isso aqui é a estrutura matricial. Você lembra que o propagador do fóton, ele tem essa estrutura, né? Ele é 1, a gente tem que inverter isso aqui, 1 sobre I, gama Mi, dI, ou kappa Mi, né? Quer dizer, gama Mi, kappa Mi, menos M. O espaço dos momentos é esse que a gente tem que inverter. Está em inversão disso, tá? Esse kappa slash, claro, é gama Mi, kappa Mi mais M sobre kappa 2 menos M2. Temos o I aí. E os índices, então, se a gente já vai ver quando aplicar isso, a regra de Feynman do propagador do férmion é que a flechinha de momento, né, ela sempre, a gente vai colocar aqui a estrutura matricial que está aqui, ela, se a gente no gráfico fizer uma atribuição de momento, vai ser sempre o índice onde o momento está chegando, e aqui o índice onde o momento está assim. Então a gente vai ter que, se a flechinha do momento corre de alfa para beta, aqui na regra de Feynman eu vou ter beta alfa, só para lembrar vocês. E a outra regra de Feynman que a gente tem na QED, que além do propagador do fóton, para nós, então, se a gente trabalha no gauge de Feynman, o propagador do fóton já é mini. E aí, se a gente adota o gauge de Feynman, né, o propagador, então, no gauge de Feynman, ele é menos I sobre K2, carrega o momento, e aqui o eto mini. Então isso aqui é o gauge de Feynman, é aquele gauge covariante de Feynman. Tá? E depois nós temos a regra de Feynman para o vértice. No vértice nós temos essa estrutura aqui, nós temos visto, né? Então a estrutura do vértice, a gente tem aqui o vértice, teríamos então assim, um férmion entrando, um férmion saindo, né? Psi barrado alfa psial. Então a estrutura é essa, a linha de férmion ela continua, né? Então eu tenho um férmion entrando, o férmion já tínhamos explicado porque eu poderia colocar linhas diferentes, mas eu aproveito o campo do psi e vejo então uma linha do psi barrado, uma linha do psi, a estrutura é essa, psi barrado entrando, psi saindo. Aí então nós temos aqui um índice alfa, porque essa linha aqui é uma linha fermiônica, então ela traz um índice alfa, um índice de férmion. Essa linha aqui é um índice beta, que é um outro índice de férmion, tem que carregar. E cada linha de fóton carrega o índice Mi, que é o campo é a Mi. E a estrutura desse vértice aqui, então, para nós, ela é menos I. É a matriz gama Mi. E aí a matriz pegada, o elemento de matriz, beta alfa. Então a gente pega o índice que está saindo do vértice e o índice que está entrando no vértice nessa ordem. Então essa é a estrutura de regra de Feynman que a gente está usando. Claro, eu estou colocando no vértice o delta de momento. A gente está implícito que quando eu colocar aqui um momento, vamos dizer assim, um momento P1, um momento P2, vou colocar aqui um momento P3, né? Estou colocando, mas está implícito que a soma dos momentos se consegue. Então, para mim, P1 é igual a P2 mais P3. Eu não estou colocando delta de conservação, porque está implícito que a gente já sabe que em cada, a gente até quando deduziu com
com cuidado ali, né? A gente deduziu os power count, a gente sabia que cada vértice colabora, contribui com um delta de conservação dos momentos, que é o que justamente usa para gerar os loops, cancelar as integrais que vêm dos propagadores. Então, essas são as regras de fato, tá? Ordinárias da QED normal. Vamos trabalhar então no gauge de fato. Então, o gráfico que a gente vai estudar, o chamado gráfico de polarização do vácuo, que é legal, é esse. Esse foi. Vou falando só para responder. Teve um longo processo, essas 3 regras de Feynman aí, elas resumem tudo, né? Isso. A partir daí a gente só faz cálculo. Isso, exatamente. Algo perturbativo. A questão é como perguntar o que significa isso aí, certo? E daí eu tenho assim, uma pergunta, como a gente vai além de máximo, né? Então, aí está explicitamente que você vai além de máximo, botando o AMI, né? Nos últimos valores, e a carga elétrica, né? Isso. Você mantém o AMI, etc. Você acha que, para você, na tua intuição, quem que é mais significativo para você ir além de máximo? O AMI ou a carga elétrica? Para mim é o AMI. Para mim, o mais importante é o campo. A carga é um parâmetro. Eu acho que o mais fundamental é o campo. A carga é uma constante de acoplamento, quer dizer, um parâmetro, né, que vai estar ligado à constante de acoplamento. Mas eu acho que o fundamental é o campo. O campo é que decide tudo. A partir do campo, a gente espera poder gerar tudo. Né? Porque um pouco o estudo que eu tenho assim, de ter feito, assim, eu vejo que o pessoal, a carga elétrica é tudo para eles. Porque assim, eles sabem todos esses lotes, toda essa turminha, eles botavam. Eu acho que naquele período é uma questão de tempo. Hoje a gente já não tem mais essa visão. Eu acho que hoje, depois do desenvolvimento de todas as teorias de campo, também o próprio desenvolvimento da teoria de ano 1000, a gente já está muito mais interessado assim, na estrutura de campo. Então, eu acho que as constantes de acoplamento, até porque também naquela época, você não podia imaginar que a carga elétrica, ela, vamos dizer assim, a constante de acoplamento, ela não fosse uma constante, né? Tanto é que a gente importou esse nome, né? Constante de acoplamento, mas a gente, na verdade, não devia ficar falando constante de acoplamento, a gente deveria falar parâmetro de acoplamento. Por quê? Porque a gente sabe hoje que o parâmetro de acoplamento, ele tem um caráter que a gente chama de running coupling constant. Então, vamos entender daqui a umas 3 aulas, mais ou menos, nós vamos começar a trabalhar a função beta da QED. E aí, com a função beta, nós vamos estudar, analisar a estrutura de dependência da constante de acoplamento com as escalas de energia. Então, eu acho que naqueles primórdios, a carga elétrica era vamos dizer, o elemento essencial. Hoje a gente já sabe que não é mais tão a carga elétrica. O que é importante para nós é o parâmetro de acoplamento. E quando pensa bem, e esse parâmetro de acoplamento, ele corre com a energia, varia com a energia, certo? Então eu acho que a gente vai apurar um pouco mais essa questão, certo? Porque acho que a carga se valorizou primeiro. Eu acho que a carga perdeu o impacto inicial antes, né? Claro, é sempre importante, mas a gente tem que entender que agora ela é uma coisa, o valor é meio circunstancial, depende das causas. Porque a pergunta que tem é assim, o que é eletromagnetismo, né? Sim. Quer dizer, porque vamos dizer, o campo AMI, ele também está na interação fraca, né? Entende assim? Então, se ele está na interação fraca, está no eletromagnetismo, claro. O que é eletromagnetismo? A carga elétrica, ela recente da interação fraca. E aí, digamos, a carga elétrica é o AMI que prendeu o que é eletromagnetismo. Mas o AMI se demonstra ser mais. Ele é uma coisa além, né? Lá no final do curso, nós vamos falar do técnico das medidas de precisão da QED, e nós vamos ver, por exemplo, que a constante de acoplamento, a razão giromagnética do elétron, o fator G, que vale 2, né, pela teoria de Dirac, o fator G, ele recebe as correções da QED, mas ele recebe também as correções do setor elétrico. Então, as medidas de precisão que a gente tem para o G do elétron, para o G do eles vão trazer informação também. Que era uma coisa que era para ser só eletromagnetismo, era para ser só uma correção à carga elétrica. Então, essa correção da carga elétrica ela depende também das constantes de acoplamento fraco. A gente começa a ver que quem faz isso, os campos, né? O campo é que mostra isso para a gente.
Então vamos começar a escrever as regras do Uma forte. última coisa, na terça-feira, eu acho que, perdi os dias, eu acho que é quarta-feira. Sei. Na quarta-feira vai ter uma palestra desse encontro que vai ter Ah, aqui, sei. do Chile, lá de Pernambuco. Não é Bartolomeu, não? Seja Bartolomeu? É outro Chile. Sei. Sobre fotônica não linear. Ah, tá certo. Então vale a pena, pessoal. Quer fazer? Eu acho que se eu olhei bem, eu dei primeira Ah, então depois você. Eu vou olhar no programa, depois no segundo intervalo, vou colocar isso no quadro. Vale a pena, vale muito a pena assistir. Tem o do Grafeno também. Oi? Nós temos o do Grafeno. Vai ter fotografia também, né? Desse Desse ponto? do Grafeno. Ah, é. Então, são coisas interessantes. Vale a Aqui pena. nós que é terça-feira. É, né? Eu vi lá embaixo assim. Vamos dar uma olhadinha no esse- programa. Vale a pena, vale a pena. Olha aí, pessoal. Então vamos colocar aqui o gráfico como é que fica, né? O que eu tenho aqui? Ó? Então nós temos essa linha. Esse vértice aqui, o que ele me dá? Esse vértice da esquerda. Ele vai me dar menos IE. E aí aqui nós temos gama mi. Quer dizer que aqui tem o vértice mi. Então essa linha do fóton aqui que traz índice mi, ela tem que se acoplar com a matriz gama correspondente aqui, gama mi. Beta alfa. Então é esse vértice da esquerda. Agora nós temos esse propagador aqui. Esse propagador aqui, vamos pegar o propagador de baixo. Então esse propagador aqui, ele vai ter I sobre K mais B ao quadrado menos M2. E aí a estrutura matricial dele é, vou colocar aqui, ó, capa slash, é o momento que está nessa linha, gama mi, capa slash, mais P slash, mais N. Qual é a estrutura de índices, né? Está chegando aqui, saindo daqui, vamos ficar aqui, ó. Então, o índice final, né? Então, vai ficar o índice gama beta. Aí, quando chegar do lado direito, eu vou encontrar o vértice eletromagnético, acoplado com o índice Mi, o ANI. Então, nós vamos ter aqui menos IE, gama Mi. E aqui, mesma coisa. O índice que está saindo é o índice delta. O índice que está entrando é o índice gama. Está aqui, ó. O índice que está saindo, o índice que está entrando. Então, nós vamos produzir aqui um delta gama. E aí nós vamos ter o propagador superior, o propagador fermiônico superior, que vai ser I sobre K2 menos M2. E aí a estrutura matricial desse propagador, K slash mais N. E aí, alfa delta. E aqui vai mudando. Gama ni. Gama igual a gama ni. Oi? Delta. Hã? Gama ni, gama delta igual a delta. Não. As matrizes gama não são simétricas. Esse mesmo é bem definido. Tá? Então nós colocamos lá o propagador delta alfa, tá certo. Então observe bem uma coisa. Olha só a estrutura que se forma. Então a gente pode tirar. Então vamos ver. Menos IE, tem um detalhezinho que eu não estou colocando aqui, mas vamos ver se vocês se lembram das aulas anteriores, né? Então nós produzimos o menos IE ao quadrado. Menos IE daqui, ou menos IE daqui. Vamos colocar os propagadores, né? Tem o fator I, então nós temos I. Então nós temos um e 2 que vem do propagador fermiônico. Vou botar aqui I. Menos 1 e 2 aqui. E aí nós temos aqui, eu vou botar essa, depois a gente I sobre K. Vamos colocar primeiro os denominadores. Então, capa mais P ao quadrado menos M2. I sobre K2 menos M2. Claro que no final eu tenho que fazer, todo mundo está lembrado, para cada loop, uma integral no momento daquele loop. Né? Então, claro, eu não estou colocando aqui para vocês, depois a gente coloca, mas claro que todo esse loop fermiônico aqui ele é regulado por essa integral. Integral de 4K sobre 2π. Certo? Agora vamos olhar a estrutura matricial. Olha só. Eu tenho aqui gama mi
beta, alfa. Aqui eu tenho essa matriz. Agora vamos pegar só a parte matricial dos numeradores. Então nós temos gama mi, só para ver se vocês veem, gama mi, beta, alfa. Aí esse kappa mais 3 / ele vai chegar aqui. Então nós vamos ter kappa / mais m, alfa, delta. Aqui são elementos de matriz. Agora gama ni, delta, gama. E aí aqui nós temos kappa / mais 3 / mais m, gama, delta. Então observe o que aconteceu no espaço das matrizes gama. O que aconteceu no espaço esquemorial? Eu produzi no final de tudo, isso aqui é um produto matricial, gama mi por essa matriz, beta, alfa, alfa, delta. Delta, 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 delta. Gama, gama, beta. Então isso aqui no final do dia é essa matriz toda. Eu posso tirar esses todos aqui e dizer que isso tudo no final do dia é essa matriz aqui, Olhando bem aí, o casamento dos índices é o beta-beta. Ou seja, eu estou pegando o traço. Então, no final de tudo, isso aí produziu esse traço. Então, nós vamos produzir aqui um traço. Então, vamos produzir o traço de quê? De gama mi, kappa, mais m, gama mi, kappa, mais 3, mais 1. Tudo isso dentro daquela integral. Tá certo? Então, colocando as regras de Feynman e índice, colocar certinho, o traço sai automaticamente. Agora, aí tem um detalhezinho, que eu não sei se vocês se lembram, lá no curso do primeiro semestre, que eu tinha mostrado para vocês, dado o caminho, assim, mais ou menos o caminho para vocês entenderem por que cada loop fermiônico, sempre que eu fechar um loop exclusivamente com linhas fermiônicas, aparece um fator -1. Então, esse fator -1 aqui é colocado à mão, não, como parte das regras de Feynman. Dentro da QED escalar, eu coloquei ali, da QED espinorial, existe uma regra de Feynman, ou não QED espinorial, qualquer teoria fermiônica, qualquer modelo de fermions quantizados, a gente tem um -1 quando a gente fecha um loop fermiônico. A ideia é que a gente... Por que esse -1 aparece? Se vocês se lembrarem, nos nossos estudos anteriores, os campos fermiônicos são anticomutantes. Eles são campos que tomam valores numa álgebra de Grassmann. Então, quando a gente... Se vocês se lembrarem, quando a gente deduziu como é que ficavam os gráficos, né, a gente pegava um vértice. Então, a gente tinha um vértice de interação, psi barrado, psi, ami. Estou esquecendo a carga elétrica, estou esquecendo os fatores. Então, isso aqui é o vértice da esquerda. Quando eu pegava o vértice da direita, ele também tem o psi barrado, gama ani, psi, ani. Então, essa é a estrutura dos vértices. Então, quando eu criei esse loop fermiônico aqui, o que eu fiz? Eu deixei esse campo parado na perna externa e esse campo aqui na outra perna externa. Eu deixei os campos ali, o loop, eu só coloquei propagador nos terras. Então, as pernas, o que a gente chamava de pernas externas do gráfico, são campos, é um campo amigo, um campo amigo. Estou pegando isso. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou gerando propagador do psi barrado, do psi barrado, do psi. Para eu poder gerar, então isso aqui, ó, é um psi barrado, vamos dizer, psi barrado alfa, gama mi, alfa beta, psi beta, então tem a estrutura, eu não estou colocando aqui, mas eu tenho estrutura de índice aberto aqui, psi barrado alfa, gama mi, alfa beta, psi barrado gama, gama mi, alfa, psi delta. Para eu formar um propagador, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar, por exemplo, tenho que juntar um psi barrado de um vértice com um psi do outro vértice. E qual é a estrutura dos propagadores naquele? É psi barrado de x, psi de y, algo desse tipo assim. Psi barrado alfa, psi beta são dois campos tomados em pontos distintos. Esse aqui é o propagador. Daí 1 sobre delta meridiano, delta de x menos y. A função delta de x menos y. Né? Mas a estrutura do propagador é essa. Então eu preciso colocar juntos esse psi barrado com esse psi aqui. Então esse psi aqui, quando a gente abrir isso aqui em termos de índice, alfa, alfa, beta, imaginando então todos os índices espinoriais explicitados. Eu vou trazer esse carinha daqui para cá.
Muito bem, esse psi vai passar por um psi barrado e vai passar por um psi. Ele tem duas anticomutações, então ele não pega sinal menos. Mas para eu formar esse propagador aqui, que é psi barrado psi, eu vou passar o psi, então esse psi chega aqui, passando por aqui e por aqui, vai dar dois sinais menos. Então quando ele chegar lá, sobrou esse propagador para eu formar, que vai ter que ser o psi barrado psi. Então esse psi forçosamente vai ter que passar pelo psi barrado, e aí ele ganha um sinal menos. Então sempre que a gente for fechar um loop a partir de propagadores fermiônicos, nós vamos ter que nos debater com esse problema, nós vamos enfrentar esse problema. Eu vou ter sempre que ter um campo, vai ter que no final passar pelo outro. Então eu vou sempre ganhar um sinal menos para cada loop fermiônico. Então, a justificativa para esse sinal menos colocado no final de cada loop fermiônico é o fato de que as coordenadas, de que as componentes dos campos fermiônicos são variáveis de Grassmann, são coordenadas de Grassmann. Então, nós temos que colocar, só para relembrar isso, essa regrinha do sinal menos. Então, no final de tudo, nós temos esse gráfico aqui para ser computado, claro, integral em D4K. Eu tenho aqui um dos estudantes que defendeu tese comigo uns anos atrás, ele fez um capítulo 3 da tese dele, foi uma revisão em detalhe da polarização do vácuo e a alta energia do fóton. Tá? Então, eu vou, depois, quem quiser, eu vou mandar, isso aqui é o capítulo 3 completo, eu vou mandar escanear, porque como está em PDF a tese dele, eu não tenho a tese dele impressa, eu não vou poder tirar a eu não tenho, sabe que essa tese dele foi defendida, foi a tese de mestrado dele, foi defendida em 94. E não tem um CPTF de 16 anos. É o Oswaldo. Você conheceu ele? Ele fez isso em 4 dimensões e depois fez em 3 também. Aqui eu estou dando a polarização do vácuo, ele fez em 4 dimensões, como revisão, e depois em 3 dimensões. Naquela época estava se estudando QED, Jan Simons, essas coisas. Então ele fez essa parte em detalhe da eletroquímica de Janssen. Se alguém quiser depois, eu posso até tentar resgatar a tese dele e mandar xeroquear para você. Mas eu depois dou isso aqui para você, porque está tudo em detalhe. Então eu não vou repetir, porque como é uma tese de mestrado, a gente pediu para colocar tudo em detalhe, todas as passagens. Né? Vocês aqui já estão fazendo isso aqui, já tem um pouquinho mais de distância. Eu vou colocar então aqui, só colocar aqui os passos essenciais. Eu estou colocando as regras de Feynman que a gente costuma usar. Então, esse é o gráfico, integral em D4. Agora, não vamos ficar nos atendo. Aqui a gente vai ter que ter só cuidado. Bom, eu não vou então mais me preocupar com os sinais menos, tá? Então, tem menos i ao quadrado, menos 1. I ao quadrado, menos 1. Então, menos 1 por menos 1 dá mais 1. Sobra um sinal menos por causa desse loop fermiônico aqui. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, isso aqui já subiu. Então, vamos colocar, então, vamos ter no final de tudo, nós vamos ter o menos E2 menos E ao quadrado, tá? E aí aqui nós vamos ter também, quem quiser ver em detalhe, claro, polarização do vácuo bem calculadinha, o Greiner faz, eu acho que faz em detalhe demais, acho não, faz em detalhe demais, e o Louis Sixson-Zuber, aquele livro que eu também mencionei para vocês, ele já dá um exemplo onde ele calcula a polarização do vácuo com o efeito de 2 loops. É interessante também, alguns de vocês, se quiserem aprender isso bem, seguir. Ele calcula esse gráfico, por exemplo, esse gráfico aqui. Então já é um gráfico de 2 loops. Aí vocês vão ver, é o livro do Louis Sixson. Tinha já mencionado esse livro para você. É um livro muito bom, é um livro bem assim, para consulta, bem enciclopédico. Não é um livro feito assim para didático, o livro é lá francês, um livro bem completo para consulta, ele é excelente, tá? Tem alguns tópicos ali que são bons até para o cara realmente aprender, mas em geral ele é um livro ele é meio fechado. Eu acho que, por exemplo, o livro do Pierre Ramon, o livro do Guy, o livro do Greiner são mais abertos, né? É a primeira abordagem. Esse livro é um livro mais completo. Muito bom. Então ele calcula já a polarização do vácuo, lá nos capítulos, ele calcula os efeitos, quer dizer, não só esse gráfico aqui, ele calcula, por exemplo, isso aqui também. Então, quer dizer, efeitos de 2 loops para a polarização do vácuo, certo? Quem quiser ver em detalhe, o Greiner faz um loop bem detalhado. Então, isso que eu estou reportando para vocês aqui, está bem feito no Greiner também. Está bem feito? Está muito bem feito no Greiner. Está bastante detalhado. Então, só colocar aqui os pontos mais importantes.
para chamar a atenção, porque às vezes o cara numa leitura A sozinho. valorização do gráfico deu um Oi? nome pro filho, né? Oi? Não foi pro nosso filho. O quê? A valorização do gráfico. Ele foi a renormalização. Né? O estudo dele, ele extrai meio automatado, exatamente. Então, vamos colocar essa integral. Então, a integral que ficou para nós, ficou. Vamos botar aqui a parte de propagadores, então ficou. Lembra aquele propagador que nós colocamos na outra aula? Então, dois propagadores, um K2 menos M2, que a gente já sabe, né? Transformar produtos de propagadores em integrais paramétricas com um único propagador para usar a regularização dimensional. Então, isso aqui eu já estou usando certos resultados da aula passada. K mais P ao quadrado menos M2. E agora vamos só colocar o resultado aqui para a gente não perder muito tempo. Olha só o traço. O que nós sabemos lá nos nossos estudos da equação de Dirac. Quando a gente estudou a equação de Dirac, aí, em algum semestre, né, eletromagnetismo, um outro curso aí, a gente sempre estudou as propriedades dos traços de produtos das matrizes dela. Então a gente já sabe o resultado típico da álgebra de Clifford em 4 dimensões. O traço de um número ímpar de matrizes gama é sempre zero. Então o traço de uma matriz, as matrizes gama todas têm traço nulo, os produtos de números ímpares de matrizes gama têm traços nulos. E os traços pares a gente tem regras bem definidas. Traços de gama mi, dois beta mi e assim vai. Então aqui a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter esse termo vezes esse. Lembrando que dentro do kappa slash tem um gama escondido. E dentro do kappa p, kappa mais 3 slash tem um gama escondido. Então aqui vai aparecer com um produto, um traço de 4 matrizes gama. Então, olha os termos que vão aparecer aqui. Vai aparecer um termo, traço de gama mi. Vamos dizer que a matriz gama que esteja desse kappa slash aqui seja gama lambda. Aí tem essa matriz gama mi. E aqui vamos dizer que seja uma matriz gama rho. Isso vezes kappa lambda, kappa mais T. É o primeiro termo, estou pegando isso vezes kappa, vezes gama, vezes esse kappa mais 3 slash, tá certo? Estou usando o primeiro termo. Esse termo, vezes esse, tudo isso aqui. Quando eu pegar agora esse termo, vezes n, então posso pegar isso, vezes isso. 3 matrizes gama. O n é a identidade. Então, esse termo dá zero, porque vai ter um traço de um número ímpar de matrizes gama. Não lembro se você lembra da demonstração, mas é fácil ver que sempre que eu tiver um produto ímpar de matrizes gama, o traço dá zero, porque a gente usa as propriedades do gama 5. A gente insere o gama 5 ali, meio intruso, bota gama 5, usa as propriedades cíclicas do traço e usa o fato do gama 5 antes de comutar com as matrizes gama. E com isso a gente tem um truquezinho para mostrar que em 4 dimensões, ou em qualquer dimensão par, o traço de um número ímpar de matrizes gama é sempre zero. Então, esse termo aqui sobrou, que é o primeiro termo. Agora eu peguei esse vezes esse, deu zero. Agora vamos pegar esse vezes esse, a mesma coisa, vai dar zero. Quando eu pegar traço de gama mi vezes n, gama ni, vezes kappa mais 3 slash, eu botei uma matriz gama, aqui não tem nenhuma, 2 matrizes gama, 3 matrizes gama. Então, esse traço também dá zero. Depois, então eu peguei agora esse vezes esse, agora esse vezes esse. Então, agora eu posso pegar um termo que vai ter M2. O termo em M2, ele vai ter, na verdade, um traço de gama mi. Então, eu vou ter traço de gama mi, vezes M2. Certo? É claro, pessoal? Vou pegar isso vezes isso. Então fica um M2 e aí ficam só 2 traços. Então, esse termo aqui, né? Então eu vou pegar esse termo vezes esse, né? Vezes esse, então, deixa eu botar isso aqui assim da seguinte maneira. Eu mesmo que está fazendo. Eu não estou comendo o termo, então gama mi, kappa slash, gama mi, n, gama ni. O primeiro termo foi isso. Isso, vezes isso, gama ni, sanduíche aqui. Então é isso aqui que eu tenho. E aí quando eu multiplicar esse, então esse vezes esse, está aqui, dá 4 matrizes gama, esse vezes esse dá 3 matrizes gama, dá 0, esse vezes esse todo também vai ter 3 matrizes gama, vai dar 0,
e depois vai ter esse, que é o que está aqui. Então, desses 4 termos que seriam produzidos aqui, apenas 2 sobrevivem. Então, deixa eu apagar isso aqui. Nós vamos produzir no numerador, então, esse capa slash, vou botar aqui, assim, capa slash, capa lambda, capa mais payroll, e aí o traço de 4 matrizes de gama. Traço de gama mi, gama lambda, gama mi, gama lambda. Eu não vou nem mais me preocupar, porque isso aqui a gente sabe, esse traço dá eta, mini, eta, lambda, rho, menos eta, mi, rho, dá produtos de etas. Né? Então, esse traço aqui vai sempre mexer, vai sempre atuar nessa estrutura aqui. E o outro traço que vai aparecer aqui vai ser mais M2 traço. Eu não tenho certeza, mas eu tenho uma ideia que o Maple já está fazendo esse traço do... Eu tenho a impressão que sim, eu acho que pelo que você andou me falando, não lembro por aí. Acho que faz sim. Eu acho que até a regra que faz a integral de grupo, eu acho que a regra está fazendo. A eu acho que tem sim. Eu acho que tem sim. No Maple já tem essa álgebra das matrizes damas. Então, eu sei que no trabalho de hoje explorou a matriz. Não, mas eu acho que a regra que faz deixa. Então, olha só, então, claro, isso tudo aqui vai ter índice, o que sobra de tudo isso é o índice mini, né? Esse índice, lambda rho, então aqui lambda rho, então o índice livre aqui desse objeto mini. Então, então é claro, substituindo isso aqui, então eu vou dar já o resultado para vocês, tá bom? Para não ficar perdendo tempo com isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Pegar a fórmula integral que vai ficar no final do dia para a gente. Isso, pegando todos os traços aqui. Então a estrutura que ficou no final de tudo, deixa eu apagar isso aqui para dar para vocês. Então, quem substituiu os traços, então agora vamos começar a pular etapas, porque são etapas que são básicas, que são álgebra para vocês, né? Eu só quis relembrar um pouquinho aqui a montagem do gráfico de Feynman, para vocês. Eu sei que isso aí, se o cara não está praticando, o cara esquece, né? Igual a música agora. Você está praticando sax quantas vezes todo dia? Agora ele para, mas antes estava... Então, o gráfico de Feynman não precisa ser todo dia, mas se a gente ficar uma semana sem fazer, a gente sempre esquece de detalhe. É igual a música, depois de uma semana você não aguenta mais se ouvir. Eu acho que é rebotador, ele surge um caminhão. Então, exatamente. Então vamos lá, então a gente ficou com isso aqui. Esse gráfico aqui, fazendo todas essas substituições dos traços aqui, isso aqui vai dar no final de tudo. A gente substitui essa expressão toda, vai aparecer um fator 4, vai ficar assim, menos 4 é 2. Então vai ficar aqui, legal? Só para vocês saberem de onde a gente vai dar. Tá? P4 capa sobre 2 pi a quarta. E aí a estrutura aqui dos propagadores da gente, então vou botar aqui 1 sobre capa 2 menos M2. Seria muito bom, se alguns de vocês se reunindo tentassem ver. Bom, eu estou dando cálculo feito à mão. Vocês vão seguir aqui também o cálculo feito à mão. Depois seria bom se vocês conseguissem colocar isso também. Ver como é que esses softwares que fazem gráfico, FineCalc, HappyCalc e o próprio Maple, como é que procurar um lugar para tentar fazer uma vez esse gráfico no computador também, que é importante a gente aproveitar o momento que está estudando isso para ver como é que esse cálculo computacional funciona. Então aqui nós vamos ter a seguinte estrutura, substituindo todos os traços aí, os termos que vão ficar assim, vai ficar aqui um gama, vai ficar aqui um Sabe, cálculos são os mais apropriados. Oi? O Maple não acho que é o mais apropriado, também tem que só bem apropriado. Sei. Aqui, tá certo. Vamos lá, então vai ficar aqui um capa mi, capa mais p, mi, mais capa mi, capa mais p, mi, menos, menos um eta mi, que é essa
menos eta mi, aí aqui nós vamos ter kappa escalar, kappa mais p, menos M2. Olha essa expressão. Então aqui ficaram só os momento, e aqui tem um terminho R2. Vamos lembrar então do resultado importante que nós tínhamos calculado lá atrás, quando a gente fez o Power Count. A gente tinha estudado esse gráfico aqui, ele tem duas linhas externas fotônicas, não tem linha externa fermiônica. Então a contagem de potência dele me dá 4 menos 2. Então ele é quadraticamente divergente. Está aqui. A divergência dele é quadrática. Isso aqui tem K2 no numerador, então o numerador, esse termo aqui é constante. Então esse termo aqui ele dá N2 sobre K4. Então esse termo aqui tem uma divergência logarítmica. Mas esses três termos aqui que tem momento numerador, esse termo aqui, assintoticamente, eu estou no limite de P fixo, mas eu estou no limite de grandes K's, domina um K2, um K2 e um K2. Então esse termo, ele é K2 sobre aqueles propagadores. K2 com D4K, dá um K6, né? Contagem de potência, K6 sobre K4. Então aqui, esses três termos aqui, eles estariam nos dando uma divergência quadrática. A gente genericamente representa por lambda 2, porque quando colocar assim, indica que é alguma coisa que está crescendo com um cutoff ao quadrado. Nós não vamos usar o cutoff, nós vamos usar a regularização dimensional. É só uma linguagem, uma linguagem simbólica para dizer que a divergência é quadrada. E esse terminho aqui, sozinho, esse N2 sozinho, ele está me dando uma divergência logarítmica. Então aqui eu teria uma divergência, que iria com um cutoff. Então, esse seria o resultado. Deixa eu ver se eu posso aproveitar aqui mais alguma coisa depois. Então, claro, aí eu vou usar a integração paramétrica. Desculpa, ele pode ver o número 4? Oi? Número 4, porque vai ficar K6 sobre K2. Sobre K4, ó. Aqui tem 2 e aqui tem 2. Ah, é verdade. Tá. Agora tem o caso só do K-Mi, né? Oi? Tem o caso do K-Mi, Isso. e tem o caso só do K-Mi, né? Isso, K-Mi com PMI, por exemplo. Isso aí não é quadrático. Vamos dizer, mas ele seria linear, mas esses dois termos dominam. A divergência mais, eu estou colocando a divergência mais alta. A divergência mais alta aqui, claro, esse termo aqui, por exemplo, como o Noé está falando, esse termo aqui, ele é K com P. K com P, então, ele seria uma divergência linear. Mas a divergência dominante aqui seria a divergência mais alta é a quadrática. Eu estou colocando sempre a divergência, né? A gente no Power Count, a gente sempre coloca a divergência pior. Mas aí a gente vai lembrar. Tem um argumento aí que a gente tinha falado, eu não mudei as identidades de Word, de slide 9 para vocês, mas a gente já vai ter uma argumentação para ver por que é que esse gráfico não pode ser quadraticamente divergente. A invariância de Leite faz com que esse gráfico seja, no máximo, log divergente. Vamos entender por quê. Então, em princípio, eu sei fazer. Então, o que a gente vai ter que precisar, o que a gente vai precisar fazer agora? Todo mundo já sabe o que fazer. Aqui eu tenho 1 sobre AB. Tem aqueles dois propagadores. Então, quais são os procedimentos que vocês vão seguir agora? Transformar isso aqui numa integral paramétrica de Feynman. Nesse pedacinho aqui, vocês vão usar aquela expressão 1 sobre AB, a integral entre 0 e 1 de dx, de 1 sobre B menos A ao quadrado, ou B menos A x mais A ao quadrado. Então a gente faz isso aí para reduzir essa integral a um único propagador. Tá? Então o primeiro truquezinho aí é usar a parametrização de Feynman para, vamos introduzir a integral entre 0 e 1 de dx, né, de x, na variável x, e aí vamos fazer aquela coisa que a gente fez na aula passada. A gente tinha mostrado que K mais P ao quadrado menos M2 menos isso aqui vezes x mais A dava uma certa expressão lá. Então a gente já sabe expressar isso aqui como sendo um denominador único. E aqui nós vamos ter expressões do tipo K'I,
Então, eu vou colocar para vocês aqui as expressões que nós vamos saltar. Eu tinha aquela minha série de coisas lá que eu tinha trazido comigo. Vou colocar as expressões. Então, agora vamos para a regularização convencional. Então, as expressões importantes que vão aparecer para vocês usarem, vocês podem checar, quem quiser checar, né? Mas não precisa também, se quiser, já pode pegar a expressão, já sabe de onde que elas saem, né? Mas a ideia seria usar essas expressões. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, essa diferença aqui, a gente já sabe, ela vai dar uma estrutura desse tipo aqui. Ela vai dar uma estrutura que eu tenho. Só para lembrar que ela vai ter essa estrutura aqui, ela vai cair numa estrutura que eu vou dar para vocês agora. Então, esse vai sobrar um termo em capa 2. Vai ter um termo em capa 2. Aí aparece um termo aqui, se eu não me lembro bem, alguma coisa do tipo 2xp escalar k. E aqui aparece um termo que tinha aquele x, eu acho que x1 menos x, P2, e aí tinha o N2, né? Esses N2 aqui se cancelaram e sobraram mais um N2. Alguma coisa desse tipo. Na aula passada a gente fez. Esse era o denominador que ficava. Então isso aqui tudo independe do kappa. Então eu tenho um termo quadrático em kappa, um termo linear em kappa, e um termo aqui que eu, na aula passada, até esquematicamente chamei isso tudo aqui de um N2 grande. Vocês vão lembrar, né? Essa grandeza aqui. Então, essa expressão que eu vou colocar, vamos ganhar essa expressão desse tipo aqui, vezes isso aqui. E as integrais que nós vamos precisar, eu vou colocar aqui para vocês. Então, nós temos as seguintes integrais. Integral, então, agora usando regularização dimensional. Então, aí a gente vai para D dimensões. Integral em d de kappa sobre 2π d kappa d. E aí aqui nós temos uma estrutura desse tipo. Sobre kappa 2 mais 2p escalar kappa mais um certo N2, vou colocar aqui. Isso aqui é elevado a alfa. Então, essa estrutura aqui vai aparecer aonde? Essa estrutura que não tem nenhum momento no numerador, vai aparecer aqui, ó. Esse termo aqui, ele vai ser justamente θ vezes N2 vezes uma integral que está carregando esse denominador, que vem daqui, porque a esse ponto eu já substituí isso aqui por isso aqui. E aí o denominador que vai aparecer vai ser isso aqui ao quadrado. Então, a única diferença é que tem esse x aqui. Vai ficar, aquela expressão que eu estou dando, ela se aplica a todos os casos. K2 mais 2p escalar k mais 2. Se tiver um x naquela expressão, aqui não tem um x, é só substituir essa expressão que eu estou dando, onde tem p, vocês colocam xp. Então, essa expressão que eu estou dando aqui, ela vale sempre que tiver uma estrutura desse tipo no denominador. Qualquer coisa que aparecer multiplicando o k, eu redefino como sendo meu p. Então, essa estrutura, ela dá para a gente isso aqui. Eu estou colocando os cálculos aqui já para você, quem quiser checar. 4π elevado a menos d sobre 2. Gama de alfa, menos d sobre 2, sobre gama de alfa. Alfa, nesse caso, é 2. No nosso caso, alfa é 2. Eu tenho 2 propagadores, vai aparecer um fator 2, uma potência 2. Então, gama de 2 a gente sabe que é 1. E aqui vai aparecer para nós 1 sobre N2, aquele N2 que está ali todo, menos P2, então menos esse momento que está aqui ao quadrado, elevado à potência alfa menos D sobre 2. Então, no nosso caso aqui, eu não tenho P, eu tenho, no lugar do P, eu tenho XP. Então, naquele exemplo lá, o que vai entrar, em vez de entrar P2 menos N2, vai entrar X2P2 menos N2. Eu estou redefinindo, certo? É só ver que, para mim, nessa expressão, vai aparecer um XP aqui. Certo? Então, aquele XP está fazendo o papel desse P aqui. Então, nessa expressão, quando eu aplicar essa expressão, aquele termo lá, em vez de aparecer N2 menos P2, vai aparecer N2 menos P2X2. Porque esse XP faz o papel daquele P lá. Só isso, só porque é para poder usar aquela expressão, essa expressão é universal, ela vale sempre. Agora, eu tenho integrais aqui que tem um momento no numerador. Por exemplo, esse termo aqui tem caminho PNI. P é um índice, é um momento
externo ao lucro. Ele pode sair da integral, mas o K fica, a integral é em K. Então eu vou produzir integrais aqui que tenham um único K no numerador. Esse tem aqui produz um K2 e esse aqui produz um KP. Então aqui eu vou produzir, aqui também vou produzir um K lambda e um P lambda. Então eu vou ter, vão aparecer integrais aqui com um único K no numerador. Então eu vou colocar aqui a seguinte integral para vocês. Integral de dk sobre 2π elevado a d. Então aqui vou ter uma estrutura desse tipo, κμ sobre esse denominador aqui. Esse denominador não vou ficar toda hora escrevendo. É o mesmo denominador elevado a alfa. Sempre essa estrutura. κμ sobre esse denominador elevado a alfa. Fazendo essa integral, ela dá para nós 4π a menos d sobre 2 de novo. Vai dar a mesma coisa aqui, gama alfa menos d sobre 2 sobre gama de alfa. 1 sobre N2 menos D2 elevado a alfa menos D sobre 2. A única diferença desse resultado para aquele lugar do κμ vai aparecer aqui fora o menos DI. Então, quando eu fizer essa integral aqui em κμ, basicamente eu reproduzo aquele resultado lá em cima com o menos DI. Tem uma razão para isso? Tem. Pois eu vou querer até que vocês podem chegar a esse resultado aqui a partir desse, sem precisar fazer essa integral. Vocês vão entender que esse resultado aqui automaticamente implica esse, se vocês fizerem uma mudança de variáveis aqui nessa exponencial dessa integral. Então, mas quem quiser, essa expressão está pronta. E depois nós vamos aparecer termos desse tipo aqui, com dois momentos, κμ, que é simétrico, a mesma coisa, e esse aqui, ΔMI, K, não é com K alfa, isso é K alfa, aqui é um alfa, então vai ficar ΔMI, K alfa, ou KPI, K alfa. Essa expressão aqui é genérica, vou botar uma expressão com dois Ks no numerador, que serve para esse termo, serve para esse termo e serve para esse termo, só fazer os dois índices se contrair. Então nós vamos ter essa integral agora. Então agora nós já estamos fazendo a chamada regularização dimensional. Montamos a integral, vimos qual é a estrutura de divergência, vimos que tem divergência quadrática, divergência linear e divergência logarítmica. E aí agora, quando eu tenho a divergência, eu tenho que jogar essas integrais em d dimensões, lembrando que na nossa regra de regularização dimensional, d é 4 menos epsilon. Epsilon é o parâmetrozinho chamado de regularização. Aqui tem um detalhe que eu vou dar para vocês, que é a introdução de um parâmetro com dimensão de massa, já vamos entender por quê. Por enquanto, vamos fazer essa integral assim. Então, essa integral que vocês vão precisar vai ser essa aqui, a mesma estrutura que está aqui em cima, só que com κμ. E o denominador idêntico, elevado a alfa. Então, quando eu tenho dois momentos aqui, essa integral vai ficar da seguinte forma: 4π elevado a menos d sobre 2 gama de alfa 2 sobre gama de alfa. Aqui 1 sobre N2 menos Q2 elevado a alfa menos d sobre 2. E agora vem a estrutura de momento. Aqui vai produzir um PMI. E aqui vai produzir mais 1/2 de 1 sobre alfa menos d sobre 2 menos 1 que multiplica aí aqui N2 menos P2, deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui.
para ficar mais inteligível. Então essa expressão continua para cá. Tá? Isso aqui vezes isso aqui. Ó. A estrutura que vai aparecer aqui vai ser N2 menos P2 eta mi. Então, é o resultado dessa integral completamente em função de P. Certo? Então, no nosso caso, né, alfa é 2. Então, no nosso caso, né, o gráfico que a gente está considerando tem dois propagadores. Então, o alfa é 2. Tá? O alfa é igual a 2. Então, essa combinação aqui, alfa menos D sobre 2, está dando para nós alfa menos. D é 4 menos epsilon. 2 menos 4 por 2 dá 2, vai cancelar. Então vai ficar epsilon sobre 2. Então, para nós, alfa menos D sobre 2, nesse exemplo, é epsilon sobre 2. Por quê? Porque alfa é 2 e D é 4 menos epsilon, né? Então fica 2 menos 4 menos epsilon sobre 2. Então 2 cancela com 2 e fica um epsilon sobre 2. Então aqui nós vamos produzir um gama de epsilon sobre 2, lembrando da aula passada, é aqui que está a divergência, gama de epsilon sobre 2, quando o epsilon tende a 0, vai para infinito com 2 sobre epsilon. Então, a divergência vai ser uma divergência em 1 sobre epsilon que vem daqui. Aqui, gama de 2 é 1, e aqui nós produzimos esse denominador, que vai ser esse denominador aqui, ó, 1 sobre epsilon sobre 2 menos 1. Quando o epsilon tende a 0, esse objeto aqui tende a 1, tende a menos 1, então o epsilon vai tender a 0. Então, esse denominador aqui, ele basicamente não inverte. Mas só atenção à seguinte coisa, eu posso pegar esse denominador que vai aparecer ali, então, que é esse caminho aqui, eu faço a seguinte coisa ali, vamos escrever ele como sendo assim, ó, menos 1 sobre 1 menos epsilon sobre 2. Esse epsilon é muito pequeno. Então aqui a gente pode fazer uma expansão geométrica, uma expansão em série geométrica. Menos 1. 1 menos epsilon sobre 2 é 1 sobre 1 menos x, né? Então é 1 mais x mais epsilon sobre 2 mais x2 mais epsilon 2 sobre 4 e assim vai. Certo? Então faço a expansão geométrica de 1 sobre 1 menos x, tá? Quando x tende a 0. Beleza, é a série geométrica. Então, esse fator vai produzir um 1. Esse 1, lembre-se que esse gama de alfa menos D sobre 2, ele está multiplicando tudo. Então, ele é um gama de epsilon sobre 2. Gama de epsilon sobre 2 é 2 sobre epsilon. Então, tem um 2 sobre epsilon, mais uma parte finita, como nós tínhamos visto na outra aula. Tá? Constante de Euler, nós tínhamos feito essa expansão aqui até a ordem epsilon 2, na aula passada. Então, nós conhecemos esse termo aqui até a ordem epsilon 2. Mas a gente vai fazer epsilon no final do dia tender a 0, então para nós o que é importante é só a parte que diverge e a parte que é finita. Quando eu fizer, por exemplo, esse termo aqui, quando ele multiplicar aquele 2 sobre epsilon, ele vai dar uma coisa finita. Vai ficar epsilon sobre 2 vezes 2 sobre epsilon. Então esse termo aqui, vezes a divergência, que é 2 sobre epsilon, já vai produzir uma coisa finita. E esse termo aqui já vai a 0. Quando esse epsilon 2 multiplicar esse 2 sobre epsilon, vai sobrar um epsilon no numerador. Então epsilon tendendo a 0, isso vai a 0. Então, quando eu fizer a regularização dimensional, o que vai sair desse gráfico vai ser uma parte divergente, que vai ser a estrutura desse gráfico, então, no final da regulação. Então, a ideia, desculpa, só para voltar. Eu vou substituir essas três expressões aqui. Então, aqui, a primeira expressão é aquela que já substitui isso aqui, vai dar uma eta mini, já substitui aquela que eu acabei de apagar. Vou substituir aquelas três expressões aqui, e aí eu tenho a estrutura da integral. Então, no final é que eu vou ter que fazer a expansão. Então, primeiro, o conselho que eu dou aqui é substituir esses três resultados naquela expressão que eu acabei de apagar. Aí, depois de tudo substituído, vamos passar a realizar a operação de regularização desejada. Alfa é igual a 2 e B é igual a 4 menos epsilon. Vamos pegar isso aqui, D é igual a 4 menos epsilon. Então, a gente vai pegar isso tudo aí, colocar naquela expressão. Então, a gente vai pegar para nós dois tipos de expressão. Quer dizer, a resposta vai sair alguma coisa em 1 sobre epsilon vezes, nós vamos ter que escrever o quê? Mais alguma coisa que é finita.
porque aí 1 sobre et do denominador está sobre o et do numerador. Então, a estrutura do gráfico é uma parte divergente, mas uma parte... Vamos só falar para vocês aqui. Então, essas são as integrais de regularização dimensional que eu vou usar. Certo? Com essas 3 integrais a gente realiza. Deixa eu colocar agora aqui, deixa eu apagar isso aqui. Aqui tem uma discussãozinha que eu não fiz na aula passada, mas que é importante em regularização dimensional. Vou mostrar aqui mais. Já foi usado. Só uma expressãozinha que eu vou colocar, um detalhe de regularização dimensional, que realmente eu não coloquei na aula passada, mas que quando a gente faz o cálculo explícito fica mais claro. Observe o seguinte, nós estamos fazendo regularização dimensional. Então, lembre-se que eu tinha explicado para vocês, quando uma teoria de campos é divergente, a gente faz a regularização. Quando a gente regulariza a teoria, por exemplo, usando a regularização dimensional, eu saí das 4 dimensões. Quando, por exemplo, nós usamos Pauli e Villars, o que nós fazemos? Nós introduzimos novos campos, né, que vão carregar massas mais altas, mas que vão servir para regularizar, ou seja, eu introduzi novos graus de liberdade. Se eu vou para a regularização dimensional, eu mexo na dimensão do espaço-tempo. Então, eu também mexo na contagem de graus de liberdade. Por exemplo, o caso do fóton. O número de graus de liberdade do fóton é d-2. Se eu estou em 4 dimensões, o fóton tem 2 graus de liberdade. Se eu estou em 3 dimensões, o fóton tem 1 grau de liberdade. Então, se eu estou em 4 menos epsilon dimensões, o fóton teria 2 menos epsilon graus de liberdade. Então, eu mexi no número de graus de liberdade do fóton. Então, a questão que a gente coloca quando a gente regulariza na teoria, que a gente sai do mundo, né, daquele espaço-tempo onde aquela teoria foi construída, o risco que você tem é que você ou introduz ou você suprime graus de liberdade. E ao introduzir ou ao suprimir graus de liberdade, a gente pode estar mexendo na unitariedade. Você sabe que a unitariedade, a gente pode tirar o propagador do fóton, em vez de o spin 0 desacopla, o spin 1 continua, né? Propaga, isso a gente está fazendo com um grupo de Lorentz em 4 dimensões. Se eu mudo a dimensão, porque quando a gente faz a regularização dimensional, a gente fica muito preocupado só com as integrais. Estou com as integrais, esqueço que eu tenho uma covariância do espaço-tempo para levar em conta. Então, quando eu transitoriamente me coloco em 4 menos f dimensões, eu, na verdade, estou alterando o grupo de Lorentz. Minha estrutura de covariância desse espaço é outra. Então, não é garantido que o módulo de spin 0 em 4 dimensões, ele agora em 2 dimensões, 4 menos f dimensões, que ele desacopla com 10 dimensões. A mesma coisa quando eu introduzo Pauli e Villars. Quando eu introduzo Pauli e Villars, eu não mudo a dimensão, eu fico 104, como eu coloquei para você na outra aula. Mas nós introduzimos novos campos com a estatística oposta. Então, eu introduzo ghosts, eu introduzo estado de norma negativa. Nós já sabemos do curso do primeiro semestre, né? Que se o campo escalar, o campo bosônico tem a estatística trocada, o resíduo dele no polo não é um ghost. Então, quando a gente regulariza uma teoria, antes de renormalizar, a gente regularizou a teoria, a gente foi para 3 dimensões, 3 menos 4 menos f dimensões, eu introduzi o Pauli e Villars, eu introduzi a regularização analítica, eu mexi na unitariedade. Quando eu retorno para 4 dimensões, aí nós esperamos recobrir a unitariedade. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui para vocês é que nós mudamos a dimensão do espaço-tempo, nós mudamos também a contagem de graus de liberdade. Mas tem uma outra coisa que nós mudamos também, a dimensão dos campos. Então, vamos dar uma olhadinha. O que é importante para a renormalizabilidade? Que a constante é uma condição necessária, mas não é suficiente. A constante de acoplamento é adimensional. Quando nós fazemos a regularização dimensional, vamos pensar aqui, por exemplo, na eletrodinâmica. O que é a eletrodinâmica para mim? É o campo de fóton quadrado, é o campo de Dirac, I, gama I, dmi, esqueça a massa. E o termo de interação é psi barrado, gama I, psi I. Isso vamos colocar, é eletrodinâmica extratorial em 4 dimensões. Aí a gente faz a contagem das dimensões canônicas dos campos. Então a gente sabe, o campo AMI, ele tem dimensão de massa. Olha a massa. O campo psi é massa 3 meios. E a constante de acoplamento é
é justamente adimensional, é massa zero, né? Ó, aqui dá duas dimensões vindas do A e duas vindas das derivadas. Aqui, ó, 3 meios com 3 meios com 1, 4, 3 meios com 3 meios com 1, 4. Então esse aqui fica adimensional. Só que agora eu fui para D dimensões. Então qual é a dimensão do meu campo? Será que a constante de acoplamento se mantém adimensional ou não? Vamos ver. Então se eu estou em D dimensões e o campo de foco do foco é descrito por F2, como é que eu tiro a dimensão do campo A? Então eu sei que o lagrangiano sempre é massa elevado a D. Porque ele é para poder dar uma ação adimensional. O F lá é DA, tem o F2. Então, eu tenho duas dimensões de momento vindo aqui. Então a dimensão que sobra para o meu campo A vai ser D menos 2 sobre 2. Se esse A e esse A tem, né, só esse aqui produz uma dimensão de momento é massa ao quadrado. Então fica M